Olá, alunos do terceiro ano, aqui é o Teacher Fabrício. Bem, o que é que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver o Genitive Case. O que é isso? Um caso genitivo. Professor, o que é um caso genitivo? Tá certo? É um caso possessivo, de posse, tá certo? Então vamos lá entender um pouco melhor sobre ele. Então, let it go. Galera. Nós vimos o que? Nós vimos o possessive case, que era o adjetivo possessivo, e o pronome possessivo, tá bom? E agora nós vamos ver o genitive case. Como assim, professor? O genitive case, ele é ele é conhecido, também é conhecido como possessive s. Como assim? Ele é um recurso gramatical, gente, que é usado no inglês para indicar que algo pertence a alguém ou a outro algo, tá certo? É como se fosse de posse mesmo. Só que nós utilizaremos apenas o apóstrofo S. Como assim, professor? Vamos indicar uma relação de posse, seja ela uma posse familiar, tipo minha mãe, minha avó, de um propósito ou mesmo de uma origem, de um objeto também, tá certo? Ele equivale no português como se fosse ao de. Olhe bem aqui, ó. The car of Peter. Ou seja, o carro é de Peter. Isso está certo, gente? Não. Não é legal aqui. Isso é utilizado no inglês antigo, inglês arcaico que se chama, tá certo? The car of Peter. O carro é de Peter. Tá errado não, mas é um inglês arcaico, tá bom? Tá bom, gente? Então, o genitive case, ele vem para modernizar a língua inglesa. Aqui então é Peter's car, ou seja, carro do Peter, tá bom? Como se fosse o carro do Peter, tá bom, gente? Então esse S aqui, gente, não é o quê? Não é o verbo to be para he, she ou it, não, tá certo? Esse S aqui é um caso de posse, tá bom? Então, muitas vezes nós vamos ver no texto o S, vamos achar que é o quê? É o verbo to be is, de é, mas não é, gente. É o carro de posse. É um caso de posse. Tá bom? Então, professor, como é que nós vamos mudar uma frase, como é que eu posso dizer, de um inglês arcaico para um inglês moderno? Primeiro, nós vamos nessa frase aqui, ó. This is friend of my sister. Ou seja, nós vamos tirar o amigo, tá bom? E vamos tirar o of, que é o de. Então, this is friend, my sister. Como é que ficaria? Ficaria this is my sister friends. Como assim? Ó? Eliminamos o de e o of, ou seja, vamos eliminar o artigo aqui e essa preposição of e vamos mudar o substantivo, no caso, vai lá para frente, ó, tá bom? Vai lá para frente do sujeito. Olha bem aqui, ó. This is my sister friend. Ou seja, este é o amigo da minha irmã. Ou minha, a irmã do meu amigo. Tá bom, gente? Então, gente, quais as regras gerais para se utilizar o quê? O genitive case. Sempre iremos acrescentar o S no final da palavra que indica a quem pertence o quê? A posse. Tá bom? Ou seja, do possuidor da posse. My father's house. Ou seja, a casa do meu pai. A casa é dele, então bota aqui, o S para ele. My father's. Nós temos aqui um caso de posse. My. Tá. Tipo, meu pai, a casa dele. Tá bom? Não ficaria legal. A casa do meu pai. Fica assim, né? My father's house. Aqui, ó. My mom's company. Ou seja, a empresa da minha mãe. Só acrescentar o S, tá bom? My grandfather's. Quem possui o quê? Meu avô. Farm. Ou seja, a fazenda do meu avô. Sandra's
ou seja, o voo da Sandra. His sister boyfriend, ou seja, a namorada, no caso, a minha irmã. O namorado da irmã dela. Her sister boyfriend. Aqui, ó. Brazil's economy, ou seja, a economia do Brasil. World's climate, ou seja, o clima do mundo. Saturn's ring, ou seja, os anéis de Saturno. Bom, gente, então é só acrescentar o S, beleza? Não há muito o que discutir isso aí. Agora vamos ver um pouco sobre a dupla posse. O que é isso? Para indicar que algo pertence a duas pessoas, por exemplo, o carro de Maria e de João, o S ele vai para o quê? O segundo possuidor, tá certo? No caso, Maria, se pertence aos dois, então Maria e João, o S vai ficar no João. Ó, my mom and father's house, ou seja, a casa do pai e da minha mãe. Dad and mom's company, ou seja, a empresa do pai e da mamãe. Vocês estão vendo que o S vai para o segundo possuidor. Aqui, ó. Richard and his wife's life, ou seja, wives aqui é Richard e sua esposa. É a vida de Richard e da sua esposa dele. Tá bom? Porém, para indicar que estamos falando sobre coisas diferentes, que pertencem a pessoas diferentes, devemos acrescentar o S em cada um dos possuidores, tá certo? Por exemplo, aqui, ó, my mom's and my father's house, ou seja, a casa do meu pai e a casa da minha mãe, ou seja, são duas casas. Dad's and mom's company, a empresa do meu pai, a empresa da minha mãe, ou seja, são duas empresas, tá certo? Quando eu coloco só no último possuidor, é porque aquele objeto, aquela coisa, ou parente, sei lá, uma relação, seja dos dois. Mas quando eu coloco o S em cada um, é o que? Pertence, cada um tem o seu. Ou seja, gente, o que é que acontece? Nós vamos colocar o S a quem pertence a coisa, beleza? Então, e para terminar aqui, nós temos o possuidor no plural, ou seja, quando quem possui está no plural. Ó, quando o nome vem, possui, já termina na letra S, porque tem plural, existem duas possibilidades. Ou eu acrescento só o apóstrofo, ou eu acrescento o apóstrofo S. Ó, vamos ver aqui. Ó. Jones. Jones é o nome dele, tá certo? Não quer dizer que são várias pessoas, mas a própria palavra já é no plural. John's house. Ou John's, apóstrofo S, house. Aqui, ó. Santos. Pode ser só apóstrofo ou apóstrofo S. Company. Santos Company. Aqui, ó. Mr. Williams. Ou seja, já termina com S. Mr. Williams K ou Mr. Williams K. Tá bom? Ou apóstrofo S. Beleza? Kids. Aqui já é no plural. Aqui são palavras no plural. Tá bom? Aqui, ó, eu estou falando de realmente várias crianças. Ó. Kids, teach da baby, ou seja, a professora das crianças. Neném. Ou seja, aqui, ó, das crianças. O possuidor aqui é as crianças, tá? E não a professora. Mas se o nome for um personagem clássico da mitologia, filosofia, Bíblia, então o melhor é falar assim, ó, por exemplo, milagres. The Miracles of Jesus, ou seja, milagres de Jesus. É mais apropriado do que Jesus Miracles, tá certo? Ou seja, quando é um ser mitológico, de filosofia, da Bíblia, nós não utilizamos o apóstrofo S, tá bom? Aqui, ó. The Works of Herodotus, ou seja, as obras de Heródoto. The Laws of Moses, ou seja, as leis de Moisés. Então nós aqui não utilizamos, tá certo? Porque já estava no plural e por ser da Bíblia, não ficaria legal Moses Law, tá certo? Deixa no inglês arcaico, já que é escrita no inglês arcaico, a Bíblia em inglês, tá bom, gente? Então, gente,
Foi isso aí, beleza? Só para lembrar aqui a vocês, por exemplo, um exemplo aqui para vocês. McDonald's, você não tem apóstrofo S no final, e quer dizer que é o quê? É como se fosse o hambúrguer do McDonald's. Habib's, é como se fosse a esfirra do Habib. Então ele põe um apóstrofo lá, Habib's, McDonald's, Bob's, apóstrofo S, é como se fosse que aquele alimento, ele possui aquele alimento, o hambúrguer do Bob's, o milkshake do Bob's, tá certo, gente? É uma forma do inglês mais moderno, beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Fiquem em casa.